De volta ao Gazini. No último vídeo eu comecei a abordar os livros teóricos sobre fanzines. Eu havia dito que eu dividiria o vídeo em duas partes. Mas depois eu reorganizei aqui o material teórico e o primeiro vídeo passou dos 10 minutos, foi até 12. Então eu estou reconsiderando que talvez venha a ter 3 ou até 4 partes no Gazini, 4 partes, 4 subdivisões, né? Nesse vídeo acerca dos livros teóricos, das abordagens teóricas de fanzines. Mas eu vou deixar isso em aberto e vamos ver o que acontece, tá? Então nesse segundo aqui, no primeiro eu fiz a deixa para esses dois, né? Esses dois livros aqui. Vou começar com o do Renato Donizete Pinto, que é o Fanzine na Educação. O Renato Donizete ele é professor de educação física. E em vez de atividades em apostilas ou em livros, ele trabalha o conteúdo das salas dele com o fanzine escolar. Eu acabei não separando aqui o fanzine escolar dele, eu tenho muitos números, mas enfim, acabei separando o aviso final, que é o fanzine artístico dele. Então ele trabalha por dois caminhos. Ele utiliza o fanzine como uma espécie de revista, né, uma revista paratópica, um fanzine, abordando o conteúdo em sala de aula com informações pertinentes da disciplina dele aos alunos escolares. E em paralelo ele faz o aviso final. Eu sempre brincava com ele, e brinco ainda quando encontro, o que é mais raro atualmente, dizendo, saiu seu último aviso final, é uma brincadeira com o último número e que nunca mais fosse sair, mas está saindo até hoje. Eu tenho os últimos exemplares que são até menores que esse aqui, mas vem com papel de outra cor, então vem até mais esteticamente mais apreciável do que esse que é apenas xerox preto e branco. E o que ele aborda? Ele aborda artigos, textos sobre músicas, sobre bandas, né, sobre livros, também a contracultura nas ondas do rádio. Ele aborda demos, CDs nacionais, resenhas de livros. Aquele resenha, inclusive, um livro que eu mostrei no primeiro vídeo. Né? No primeiro vídeo eu abordei os clássicos, né? Inclusive um deles era o que é fanzine, do Henrique Magalhães. Né? Mas abordei uns outros também. Então, o livro que ele publicou pela marca de fantasia, Fanzine na Educação, algumas experiências em sala de aula, eu vou passar para vocês rapidamente um pouco do conteúdo, do sumário, né? Ele fala do que é a fanzine, como que ele utiliza como recurso pedagógico os fanzines nas escolas, no ensino fundamental, né? E aí o fanzine numa escola de periferia, em São Paulo, outro em BH, e ele fala também de algumas produções recentes e o fanzine como instrumento pedagógico. E a experiência dele numa escola, que é a EMF, Presidente Campos Sales, e seu projeto pedagógico. Né? Então, o trabalho dele é bem interessante, porque ele tem algumas fotos aqui que ele utiliza para mostrar, entendimento da educação física na escola através dos fanzines que ele... eu não estou com o fanzine na mão, mas os fanzines escolares que ele utiliza são esses. Aqui tem 2 páginas, uma é a capa. Né? E aí há resultantes também, trabalhos de alunos. Enfim, é uma abordagem bem interessante de como se utilizar o fanzine, em vez de utilizar apostilas didáticas, livros, o fanzine que ele elabora são fanzines apostilas, né? São fanzines como apostilas, na verdade. O outro livro aqui, então esse é do Marca de Fantasia, a editora Marca de Fantasia. Vocês têm acesso facilmente. Alguns livros da editora Marca de Fantasia, atualmente, eles têm a versão digital gratuita. Então é preciso verificar no site se já tem disponível a versão gratuita. É capaz que tenha, porque eu não estou atualizado. Aliás, minha memória não está atualizada, né, com isso. Fanzine como obra de arte, também é outro livro que saiu pela Marca de Fantasia, aqui do William de Lima Busanello, William Busa. Ele trabalha conceitos do fanzine, abordando a relação deles com passagens na área das artes, como
Fanzines e movimentos de arte, futurismo, dada e surrealismo, fluxos, arte conceitual, fanzine como objeto de arte. Então ele entra até a questão da reprodutibilidade técnica, destruindo a aura de arte do Walter Benjamin, né? Quer dizer, ele faz uma reflexão sobre isso, né? Então, e há imagens também no livro, algumas imagens interessantes, né? Abordando os fanzines mesmo, e até as relações. Aqui temos um Duchamp, né? Então é um livro bastante interessante que faz a prerrogativa do fanzine relacionando com algumas instâncias e alguns movimentos da área artística, da área das artes plásticas. Isso é bem interessante. O outro livro que eu vou divulgar para vocês, esse aqui também está esgotado, mas é possível encontrá-lo em sebos, né? Sebos virtuais. Na verdade, você recebe o livro fisicamente, mas ele não foi editado como numa versão e-book, é uma pena. Ele foi organizado pela Celina Muniz, e na época ela me convidou, foi em 2010, um pouco antes, né, mas o livro é de 2010, ela me convidou e eu convidei o professor Elídio dos Santos Neto, falecido já há uns 7, quase 8 anos, um grande professor da área da educação, pedagogo, que criou, ele voltou a gostar de quadrinhos, quer dizer, ele gostava de quadrinhos, mas aí ele teve uma experiência profissional como mestrado, doutorado na área da pedagogia e só depois ele voltou a abordar os quadrinhos. E aí ele passou a conhecer melhor os fanzines e ele criou os Biographic Zines. Foi dessa experiência que eu e ele fizemos um artigo que aqui foi publicado, dos zines aos Biographic Zines. E no meio deste livro, aliás, no sumário entre este artigo, há outros artigos, como da própria Celina, escrevendo em fanzines, com José Geraldo Vasconcelos, outros autores como a Fernanda Meirelles, conhecida zineira e pesquisadora, ela fala dos zines em Fortaleza, Ioneide dos Santos, do Piauí, também abordando os fanzines e a educação. Então é um livro bastante interessante e um tanto quanto pioneiro na época que foi desenvolvido pela Celina. Até seria interessante voltar a publicá-lo como e-book, né? Está aí a ideia lançada para Celina. Então, aqui está mais um livro teórico sobre fanzines. Este aqui, eu estou tentando ver o tempo que eu gastei. Já vi, é uns quase 8 minutos. Vamos lá. Esse livro, na verdade, é um almanaque abordando os fanzines. Quando foi lançado, foi feita uma pesquisa pelos autores, e a editora é a Arte de Ler. Os autores eram Bia Albernaz e Maurício Peltier. Foi final da década de 90. Eu precisaria ver a data aqui e eu não estou achando nesse momento, mas enfim. Eles fizeram uma catalogação de todos os fanzines que eles receberam, eles convidaram para receber os fanzines, né? E aí uma catalogação até mesmo por região, se eu não me engano. E separando capítulos dentro do livro, a palavra do zine, abordando, por exemplo, vários conceitos, sexo, temática social. Aqui tem desse lado, na temática social, tem uma página do Edgar Franco, num dos quadrinhos dele, num dos fanzines, a elegia. Livros que abordam também outros temas ou pertinentes aos fanzines. Eles fizeram uma separação bem interessante, até mesmo mostrando logotipos e, em especial, abordando os fanzines de quadrinhos, que eram muitos e que são muitos. Como eu mesmo já tenho desenvolvido em artigos, a década de 80 e 90 foi fenomenal para os quadrinhos underground, os quadrinhos amadores, os quadrinhos paralelos, graças ao fanzinato, né? Então, publicava-se no fanzine aquilo que não era possível se publicar oficialmente nos quadrinhos, nas editoras nacionais. E aqui tem como se fosse uma espécie similar ao QI, Quadrinhos Independentes do Edgar Guimarães, tem uma listagem de fanzines que eles receberam, com pequenas resenhas sobre eles. Inclusive tem o meu Homo Eternos, um dos números,
né? Eles até reclamam que não receberam o Irmãos Siameses que eu havia feito com o Edgar Franco. Uma pena a gente não ter tido tempo de enviar para eles. Mas é um livro que também veio... frases também que eles garimparam nos fanzines, garimparam até uma frase num dos meus fanzines aqui também. Eles fizeram uma abordagem bem interessante ao nível nacional sobre as publicações do Brasil com relação aos fanzines, né? Algo até então inédito no Brasil. Separaram até por região. Eu estou tentando achar aqui as regiões, os números que eles acharam na época, mas eram números expressivos por região dos fanzines que eles receberam. Então, é um livro que se acha em sebo, raramente, mas se encontra. Esse mesmo eu comprei no sebo, né? Há poucos anos. Ah, sim, aqui, ó. Mapa Grunde. Então tem o número de fanzines que eles receberam por estado, né? Isso, é por estado aqui. Vocês estão vendo, tem uma numeração, né? Claro que havia mais fanzines, mas são esses que eles receberam. Eu vou cortar aqui já deu 11 minutos, essa segunda parte, e eu vou para a terceira, então vocês vão ter a segunda parte e uma terceira, e não sei se uma quarta, vamos ver, né? Até o próximo Gazine, na terceira parte dos livros teóricos sobre fanzines.